Amados, boa noite. Nossa, como tudo é tão acelerado, não? Nossa última sexta-feira de janeiro e nós estamos, olha, nos reunindo há várias e várias sextas-feiras. Esta é a 119ª. São 119 sextas-feiras que estamos estudando, vendo o porquê das coisas, assimilando tudo que fala o Evangelho e qual é a fala de Jesus. Então, é fácil, é só querer. É só querer. E nós não vamos nos afastar de nossos compromissos de amor. Então, vamos conhecer, sim, todos os ensinamentos do mestre lyonês Hippolyte Léon Denisard Rivaio Allan Kardec, porque essa doutrina consoladora realmente ela nos fortalece. Vamos entendendo o porquê de tudo e vivendo de uma forma melhor. E assim que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, as pessoas que te cercam, a sua capacidade intelectiva, o seu amor ao próximo, tudo isso. Agradecer. Bênçãos nessa noite de muita luz. E eu quero lembrar o seu anjo da guarda, seu espírito protetor vai estar contigo. Por quê? Porque funciona assim quando nós estamos com os pensamentos no bem, no amor, na luz. Eles estão conosco, nos fortalecendo, nos revigorando, nos tornando mais leves e mais felizes. E entrando conosco aqui, essa família abençoada, linda, família espiritual, Daliane Gontijo, linda, maravilhosa, Marta Moura, Silvia Carline, querida, esta semana precisamos nos reunir, Kátia Maria Somes, linda, uma lutadora, uma menina de fé, Sheila Ricardo, São Paulo, saudades de você, Sheila. Marcos Serafim Júnior, Araraquara, olha aí, tá acordado, hein, Marcos? Então, nós estamos vendo, porque, olha, o Livro dos Espíritos não é um livro fácil, é um livro que nós temos que ir conversando com alguém sobre ele, entende? Sozinho é difícil, mas o Allan Kardec, primoroso, caprichou tanto nessa obra que ele é uma pérola. E agora em 2027, essa obra vai fazer 170 anos. E nós bebendo dessa fonte. Nós estamos agora no capítulo 11º, os 3 reinos, o mineral, o vegetal e o hominal. Ele tinha um interesse nisso daqui, por quê? Porque nós vemos aí, na natureza, de um modo geral, o mineral, uma pedra bruta,
dilapidada transforma-se em um diamante. Nós vemos o vegetal, alguns até com uma certa sensibilidade, e ficam com a florzinha aberta assim, esperando uma mosca e tchau. Ela é sensitiva. E aí nós vamos ter o animal. O animal, aí começamos com os animais de 4 patas e nós em pé, 2 pés. Muito bem. Vamos ver o que o Kardec tem para contar para nós desses assuntos aqui. Porque nós vivemos no meio deles, no mineral, no vegetal, no animal e o hominal, não é? Oi, filha, boa noite, querida, tudo bem? A gente não tem se falado, né, filha? Precisamos conversar. Vamos lá, então. Os minerais e as plantas. Ada Andreoli, oi, Ada, eu prometo que essa semana eu vou te ajudar com os nossos animais, prometo, vou marcar na agenda. Rose Cantarim, maravilhosa, boa noite, linda. Então, na questão 585, está essa pergunta. Que pensais da divisão da natureza nesses reinos, ou melhor, em 2 classes, seres orgânicos e seres inorgânicos? Aí nós vamos ver que o inorgânico é justamente o mineral, né? Não tem vida. Mas os orgânicos, aí nós vamos ver os vegetais, aí nós vamos ver os animais e nós vamos ver o homem. Essas são 2 divisões. E aí a pergunta é: alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? É simples, a resposta é simples. São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí, ele explica bem bonitinho aqui. Esses 4 graus têm como efeito caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. O mineral não confunde com nada, mas o vegetal, o animal e o hominal, vamos lá. A matéria inerte, que é o mineral, que constitui esse reino, não tem senão uma força mecânica. É isso, pronto, acabou. Agora, as plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. E é importante você entender isso, e eu também. Por quê? Que tristeza ver uma planta linda, de repente murcha por falta de água. Ela tem vida, entende? Ela tem vida e precisa dessa bênção, entende? Então você vai vendo que as plantas, elas são compostas de matéria inerte, mas tem vida. E quando tem vida, ai gente, nós precisamos acudir, preservar. Se uma roseira que a Kátia me deu, faz tempo, se ela não fosse cuidada, ela não estaria dando rosas hoje. Ela tem vida. Então, aí vai explicando mais. Os animais compostos de matéria, dotados de vitalidade, olha bem,
tem uma espécie de inteligência intuitiva limitada. Então, você tem o seu gato, o seu cachorro, ele começa a aderir a umas colocações instintivas para o prazer dele, entende? Então eu tenho um gato, ele anda meio doentinho, tudo bem, mas terminou o jantar, eu vou para o meu quarto e faço o Pai Nosso, e já estico um travesseirão assim, para eu me ficar bem amparada, ele deita ali. Aí eu faço o Pai Nosso e ele fica comigo, mexendo o rabinho de felicidade, como se entendesse. Ele vai com alguém? Não. Por quê? Ele tem um instinto. E o instinto do animal é um instinto bom. É o homem que atrapalha, entende? Não tem animal, o animal, ele só agride para sobreviver, para comer. Só isso. Não faz nada diferente, entende? Então, ele tem uma inteligência instintiva. E tem uma grande estudiosa dos animais, daqui a pouco eu lembro o nome dela, ela chega a dizer que eles têm quase uma espécie de espírito. Porque quando eles desencarnam, não vai ser jogado em qualquer lugar, não. O seu corpinho perece, mas ele é levado para locais em que são tratados para uma próxima reencarnação. Bem rápida, porque quando eles amam aqueles que cuidaram deles, eles querem renascer ali, entende? Tem até isso de importante. Então, nós vamos ver aqui, olha, a inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Por quê? Você tem um gatinho no quintal, se aparece um outro gato, ele defende o território dele. Se tem, por exemplo, um cachorrinho, ele faz a mesma coisa. Mas como que às vezes um cachorro e um gato convivem? É a lei. Se cresceram juntos, vão conviver e bem, entende? É desse jeito. E é interessante que os animais, eles têm, vamos falar na nossa linguagem espírita agora, uma energia, né? Que às vezes, pelos estudos, alguma doença grave vai chegar, chega nele primeiro. Tem isso também. Daí a necessidade do quê? De amar os animais. De cuidar efetivamente. Cuidar. E vocês viram o que aconteceu com o cachorro Orelha, e está todo mundo aí aflito, desesperado, com a malvadeza desses 4 espíritos que deixaram brotar no seu interior essa maldade, essa coisa horrorosa, fazendo isso com um animalzinho que alegrava há 10 anos as pessoas na praia. Ele está bem. Eles também, entende? Mas as criaturas que assim procederam, só Deus sabe. Deverão, olha, pela lei de causa e efeito, deverão resgatar o seu débito. De que jeito? Não sei, só Deus é que sabe. Então, o povo pede justiça, mas a justiça de Deus é a maior. Porque, pela lei de causa e efeito, tudo que fizermos, tanto para, veja bem, os animais, as pessoas,
tudo haveremos de resgatar, nessa ou em outras vidas. Isso é uma sequência dos estudos que estamos fazendo. E é por isso que, quando você ama um animal, você distribui com ele o afeto, a alegria, o cuidado, entende? Ele é grato. Ele, quando te lambe, ele está agradecendo. Hã? Quando você depara com, às vezes na internet, eu vejo, amarra um cachorro no corrente, deixa, aí aparece alguém, leva, larga na estrada, o caminhoneiro leva. Então, mas escuta, são pessoas de boa índole, de bom coração, que mostra já aí, quanto mais com o ser humano, não é? Então, o que estamos vendo que as criaturas fizeram com a orelha são criaturas que não têm Jesus no coração, não têm religiosidade, não entendem nada, a família desestruturada, achando que só o dinheiro vale, é um erro. E a luta nossa é incessante. Nós, do Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, olha bem, dia 9 começam as aulas. E isso tudo é trazido à tona, entende? E no educandário não existe nenhum dia que se entre na sala de aula e não faça o Pai Nosso. Mas só a senhora? Sim, por quê? Para o padrão vibratório ficar excelente para o trabalho da educação. Então, enquanto o ser humano, você da nossa família espiritual, a Ada Andreoli é uma moça que eu admiro muito, ela cuida de animais abandonados e ela precisa de ração para esses bichinhos, porque é por conta dela, não é a par, não é a do gato, é a casa dela. Ela tem um local aí. Parabéns, Ada. Precisamos auxiliá-la. E eu, com a correria, que vocês sabem que é a minha vida, esqueço de mandar um saco de ração lá. Olha só. Entende? Então, isto é importante. Por isso conhecer o Livro dos Espíritos. Por isso conhecer essa doutrina de amor. Não quero dizer que as outras religiões, as outras fés, não tenham também esse carinho, claro, mas estamos falando por que está aqui no Livro dos Espíritos. É importante demais, demais. Vamos em frente. E aí, ele continua, a equipe de Kardec. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida. Mas tem pessoas que agem pelo instinto. Não desenvolveu ainda a capacidade intelectiva no ato de amar. Não vê o outro como seu semelhante, um irmão em evolução. É difícil, não é? Oi, Joana Leim, boa noite. Deise Maria do Prado, lá de Angra dos Reis, bonita. Muito bem. Então, veja bem, como isso é importante. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina. E aí há uma percepção e consciência do futuro e o conhecimento de Deus. Aí o Kardec pergunta ainda, na 586, vocês viram bem claramente a diferença e entende, se você colocar um animal, um cachorrinho conviveu com você 5 anos, você desaparece e ele também. E aí você coloca no meio de pessoas, ele te reconhece. É um instinto do amor, entende? Ele te reconhece. É lindo. Aí o Kardec pergunta, na 586, as plantas têm consciência da sua existência?
O alface, a cenoura, o tomate, tem consciência? Não. Elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Quer dizer, não tem capacidade instintiva, intuitiva, não tem nada. É isso daí. E ele pergunta, na 587, as plantas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas? O Kardec era capcioso, ele queria saber tudo para passar para nós. Resposta: as plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepção. Você corta o pé de alface, não sofre de nada e não tem sentimento de dor. Então você pode comer alface tranquilo, cenoura, rúcula, nabo, não tem problema, entende? Mas aí vem uma pergunta. A força que atrai as plantas uma para as outras é independente da sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Interessante que, lendo isso daqui, eu vou, claro, meditar e pensar também. Você já viu um girassol? Que ele nasce virado para esse lado. Aí vai passando o tempo, ele vai virando. Ao meio-dia ele está virado para o meio. Quando é de tarde, ele está totalmente virado para o poente. Veja que interessante. Com todos os girassóis, todos. É um mecanismo da natureza que eles possuem. Então, já vamos vendo que algumas plantas têm essa sensibilidade. Não tem nem o girassol que está de manhã, o sol está lá virado assim. Não tem. Pode procurar. E aí, certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la e a qual parece armar uma armadilha que em seguida para matá-la. Essas plantas são dotadas de uma faculdade de pensar? Olha a pergunta que Kardec faz, gente. Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Sua mesa está na minha sala nova e seu sofá está na sala dos professores, viu, linda? Muito obrigado, muito obrigado. Então, aí, essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. São uma transmissão uma para a outra. Porque eu conheço. Você conhece, existia nas plantinhas no meio do quintal por aí, a dormideira. Ela está bonitinha, você encosta nela, ela fecha. Então, e aquelas plantas aí, que lindas, maravilhosas, ficam assim, se aparece uma abelha, tchau, ela fecha. Ela é carnívora, não? Aí o Kardec explica. Tudo é transição na natureza pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. Porque, gente, demora, mas o processo reencarnatório vai. E aí, as plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam,
não tem senão um instinto cego e natural. Quer dizer, ela fecha. E aí, para abrir, tem que ser na marra. O organismo, agora ele explica, o organismo humano nos oferece, exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade. Por exemplo, as funções digestivas, ninguém faz a digestão. A circulatória, cada batida do seu coração, o sangue dá uma volta no corpo inteiro, cada batida. Então, aí está explicando bem bonitinho. O organismo humano nos oferece exemplo igual. Tem coisa no nosso organismo que acontece sem a participação da vontade, como a digestão, a circulação. O piloro, por exemplo, se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Aqui o tubo digestivo, tem coisa que não vai, ele não quer. Deve ser como na sensitiva, na planta, na qual os movimentos não implicam de modo algum na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Então você vai percebendo que é necessário conhecer dos 3 reinos, e pouco o Kardec se implicou com o reino mineral. Ele já foi para a planta, para o animal, e logo chegaremos no hominal. Na 590, porque temos 3 minutos para essa parte, tem uma pergunta assim. Olha 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Será que existe? Aí os espíritos respondem, olha, está perguntando, não há nas plantas, tem nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que leve sempre a procurar aquilo que é útil para fugir do mal? Resposta, há sim. Se quer uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Não tem cabeça pensante, não tem, entende? Quando nas operações de química observais 2 corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente. Quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. E nos mundos superiores, as plantas são, os mundos superiores, não é a Terra, como as plantas são, como os outros seres de uma natureza mais perfeita, quer dizer, vão ter sensibilidade. Resposta, tudo é mais perfeito. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e o homem sempre homens. Então, vocês vejam que lindo que é isso, essa explicação aqui. Que espetáculo! Nós temos, sim. E o que nos compete com referência ao reino vegetal, ao reino animal e hominal? Olha, tudo aquilo que a gente escutou Jesus dizer. Ele amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas esse próximo não vai colocar só o homem. Coloque aí o animal, coloque aí a planta, use a planta quando necessário, cuide do animal como se fosse um ser que pensasse, ele não pensa, é instinto, mas ele ama, entende? Então, por isso que o Livro dos Espíritos é essa bênção. E nós, na semana que vem, veremos os animais e o homem. Estamos na 592. Estamos vencendo. Beijo.
Vamos para o nosso evangelho. E chegando aqui, que linda! Sandra Fiore, meu amor, essa menina incansável. Sabe, Sandra, outro dia eu li um texto do Emmanuel, em que ele diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Então, todos nós somos a vara, as varas da videira. E você é uma grande, excelente vara, grande divulgadora, grande trabalhadora, incansável, incansável. Olha que ela respondeu aqui. Chico dizia que estamos para os animais como os anjos estão para nós. Olha que lindo, olha que lindo. Obrigado, Sandra. Olha que lindo. Então, quem tem o seu animalzinho, seja o gatinho, o cachorro, o coelhinho, bem. E, não sei, é muito ainda complexo a eutanásia com eles. Deixa morrer sozinho, bonitinho, tá bom? Sandra linda, você é maravilhosa, muito linda, muito linda, muito... E que vara da videira, hein? Olha só. Rosângela Aparecida Bandeira também conosco. Vamos para o nosso evangelho, essa bênção. Estamos aqui já no capítulo 15 e fora da caridade não há salvação. E nós estamos no item 6. Gente, eu li, eu reli, eu falei, meu Deus, quanta coisa. Mas quem disse isso foi lá adiante, Paulo, numa epístola dos Coríntios, há mais de 2000 anos. Então, são coisas que nós não fazemos hoje e que precisamos, entende? Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Paulo foi o Saulo de Tarso, não é? Então vamos ver lá, a fala dele que está numa carta dele aos Coríntios. E tanto é, vamos lembrar um pouquinho, que Paulo pediu para Lucas pesquisar tudo, porque ele não tinha tempo de fazer um evangelho. E aí ele pediu para o Lucas, que era o médico, pesquisar tudo, porque ele não tinha conhecido Jesus, o Lucas. Pesquisar tudo para fazer o evangelho. E Lucas fez. Lucas foi até em Éfeso conhecer Maria de Nazaré. Tudo que a gente vem vendo. Então, aí porque ele não tinha tempo, porque as cartas que ele escrevia para Tessália, para os Coríntios, para todos, entendeu? Os Gálatas, então, cartas, e funda a igreja, a sinagoga, era aquele trabalho sem fim, não é? E aqui vem essa fala dele, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Vamos beber dessa fala para o nosso cotidiano, não tem jeito. Porque fora da caridade não há salvação. Não há, gente. Oi, Marlene, Pisoni, oi, Cleuzinha, boa noite. Não há, gente, não há. É cabal, não? Vamos ver lá. No item 6, a fala dele. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas. Se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade,
tudo isso não me serviria de nada. É uma fala muito forte, entende? Essa fala e é muito forte. O Alírio Cerqueira Leite, um grande médico, escritor, escreveu um livro, Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas também sobre o ponto de vista psicológico, é uma coisa bem complicada, entende? Então, é necessário. E aí a gente fica feliz. Por quê? Todas as casas espíritas têm tem a obrigação, seria a necessidade disso. E eu acho bonito porque ao longo da existência eu vou vendo, nosso centro tem 96 anos, mas um grupo em 1965 resolveu numa casa simplesma, meus filhos eram pequenos, eles resolveram ali dar o lanche, o jantar da tarde, e era o refeitório da mãe do doutor, a mãe do seu, vou lembrar o nome dele. Então, era um local que as crianças mais humildes tomavam banho, cortavam a unha, lavavam o cabelo, ficava tudo em ordem, aí jantava e ia embora. Eu ia com os meus 3 filhos, fazia a minha parte, levava algum bolo, alguma coisa e tal. Aí nasceu Albino de Batista. Foi o idealizador disso. Aí nasceu a Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, que tem, este ano, ela faz 61 anos, entende? E é um local de amor, de paciência, de tolerância, de tudo isso, entende? 1 minuto só, meu filho tá ligando. Oi, amor. Amor, tudo bem? Eu tô fazendo live, já eu te ligo. Desculpa. Já eu te ligo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Então, aí, aquela casa, depois os filhos cresceram e aquela casa acabou, mas nós ganhamos um local. E nesse local, rapidamente, foi criado a PAI em Bitinga, e não tinha local, e foi para lá. A PAI foi lá. E ela ficou. E a gente foi montando a casa da sopa, lá nos Paineiras, um homem que cedeu, tá? Muito bem. E aí a PAI conseguiu o espaço dela, bonito, e aí eu era secretária de Desenvolvimento Social e a minha amiga Leonilda era secretária de Educação. E ela falou assim para mim, saindo a PAI de lá, eu vou montar uma pré-escola. Eu falei, e o quê? Ia nascer um neto meu. E então eu já conversei com o grupo espírita, falei, gente, vamos quebrar o cadeado e botar tudo no pátio, porque senão nós perdemos o local. Porque depois que funcionar E aí nós fizemos isso, graças a Deus. E hoje é uma casa maravilhosa que distribui cesta básica, que mais? As pessoas, andarilhos, tomam banho no mês de dezembro, 119 tomaram banho, roupa limpa, shampoo, parará, tem curso de gestante, enfim. Aí é que está, fora da caridade não há salvação. Esse acordar existiu, entende? Existiu. E daí o Centro Espírita não ficou quieto. Eu, muito tempo pertencendo lá, mas escuta aqui, tem que fazer caridade. Aí reunimos.
e fundamos a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis. Era um berçário e agora, hoje, atende criança de 4 a 5 anos. E eu, por outras andanças, fui para o SOS, o Educandário Joana de Ângeles. Aí é a parte educacional. Então vocês vão vendo que a nossa cidade, ela é fantástica. Os evangélicos, eles têm o Orfanato Criança Feliz. Tem uma outra ala que cuida, Beth Shalom, cuida dos drogados. Então, os católicos têm o lar dos idosos. Então, sabe, gente, é tudo lindo. Então, aqui a gente vai ouvindo a fala do nosso querido Paulo. Não adianta nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter beleza, você pode ter não sei o quê, mas se não praticar a caridade, não vale nada, não adianta nada, não. E aí ele diz assim, eu falo essas coisas porque outras pessoas de outras cidades também têm os seus... Eu sei que o Edu aqui em Araraquara tem a creche das hortênsias, entende? A gente vai vendo. A Bauru, o Simonetti tinha conseguido montar 24 casas de sopa em cada bairro. Então, gente, são as varas da videira que estão trabalhando aí bonito e de forma sensacional. E a gente tem que se escorar e junto. Márcia Regina Correia, boa noite, querida, boa noite. Aí, ainda Paulo continua. Olha, a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É muito bonito isto, porque ninguém faz nada sozinho. Absolutamente. Nós aqui estamos juntos, a nossa família espiritual. Eu sei que não é gostoso estudar na sexta-feira, porque no domingo a gente vê a Amélia Rodrigues, é Jesus. Aí, sei disso, mas nós temos que saber do Livro dos Espíritos, do Evangelho, são obras fundamentais da doutrina, certo? Então aqui ele diz, a caridade é paciente, vai devagar, é doce, benfazeja, não é invejosa. Vai acontecendo, vai acontecendo. Não se enche de orgulho, não. Se constrói, nós construímos uma casa do caminho, entende? Mas não é por quê? Não, fizemos um grupo de vendas de quadros da Valselice e almoço, construímos a casa. E agora quem está lá continua, a Maria Helena continua, não? E a caridade também não se melindra e não se irrita com nada. É um exemplo para nós, porque mesmo no meio espírita, você começa a realizar, viu, Sandra? O outro, quer aparecer, já começa a crítica, porque é assessorada pelas sombras. Vai junto, porque nós estamos... Então, a caridade não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, claro que não, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Não é toda hora que são flores. Temos um encontro aí com o nosso prefeito,
para ver se ele compra 100 vagas, mas não sei se vai comprar, porque está difícil para nós, não? No educandário. Vamos lá. E ele diz, agora, destas 3 virtudes, vamos gravar bem, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Fé, esperança em dias melhores, acreditar, mas a mais excelente é a caridade. E imagina, olha que difícil, sair do comodismo e descascar legumes na casa da sopa. Ah, mas eu já fiz minha parte. Para! Você não fez coisa nenhuma. Tem um monte de coisa pela frente. Hã? Ah, e a campanha, vender massa. Agora está vendendo massa. Mas escuta, mas eu não vou comer. Dá para os outros. Entende? Colabora. Faz isso. Então, é muito forte isso. Então, entre as 3 virtudes, temos que ter fé, a esperança, mas a caridade. A caridade é excelente. Por quê, gente? Porque quando você enxuga o olho, a face do outro, você deixa de chorar. Quando você acolhe uma criança, no futuro é o seu neto que vai ser acolhido, entende? E nós fazendo o bem, tudo vem de retorno para nós. Tudo vem. Como falamos agora no começo, do cãozinho orelha, que fizeram aquela arte com ele muito feia, eles vão ter que resgatar. Se a justiça humana não der certo, a justiça divina vai, meu amor, vai. Porque está cansado de saber. A lei de causa e efeito. Está cansado de saber. O que você semear, você vai colher. E ninguém vai colher por você. É você que vai colher. E aqui está bem falado. Aí tem um pequeno comentário ainda sobre a fala de Paulo. Está assim. Quem fez esse comentário é a própria equipe de Kardec. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse, repete, a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, a mais excelente é a caridade. É a caridade. Por isso que a gente pede. Eu agora estou fazendo parte do Conselho Municipal do Idoso. Mas eu quero fazer bastante mudança com aqueles velhos lá. Já estamos fazendo, entende? Mas foi por Deus que eu entrei por aí. E aí, aqui diz assim, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. E porque é independente de toda a crença popular, não é só do espiritismo. A igreja fala, só que a igreja coloca assim, fora da igreja não há salvação. Não, fora da verdade, fora da caridade, não tem outra coisa. Mas tudo bem, o homem vai mudando alguma coisa, mas pratica a caridade, entende? Esse orfanato Criança Feliz, que eu vi nascer, que é dos evangélicos, olha, recebe criança sabe quando a família está desestruturada, o juiz tira de 2 meses, leva lá, e eles não sabem nem como tratar, como cuidar, mas tem uma equipe, 24 horas, um negócio sério. Só que é de 2 anos até 17, 18. Viu que está destrambelhado? Vai para lá. Tem equipe para isso, não é?
Então, caridade. E por que também não aparece voluntário para ir lá, voluntário para ir para a Casa da Sopa, voluntário para ir na Casa do Caminho, voluntário para ir... Tem gente, porque nós precisamos, nós precisamos. De 85, não, de 90 para cá, o trabalho que eu tenho feito é voluntário. E é ótimo, tem que fazer. Não tem outra saída, ok, tá aqui. Bom, aí coloca, tá mandando, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e independe de crença popular. Não quer saber, não tem divisor de nada. E fez mais essa fala de Paulo. Definiu a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Aí você lembra desse caso do Orelha? Não teve benevolência nenhuma. São pessoas distantes do Cristo, distantes de Jesus. E aí, diante dessa fala, a gente não pode parar. E a gente foi no Emmanuel, esse livro, Vinha de Luz. E aí tem uma sublime recomendação de Jesus com referência a esse assunto. Marcos disse, no capítulo 5, versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para casa e para os teus e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí Jesus recomenda que o primeiro local que temos que ser caridosos é no lar. E quanta gente não tem paciência com o velho idoso, com o filho problemático, com a filha problemática. É aqui, está aqui, entendeu? Então Jesus recomenda isso daí. E aí, Emmanuel, maravilhoso, faz vários comentários e ele disse assim, Emmanuel fala dele. Em razão disso, da prática de caridade, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, e o Sandra, vara da videira, de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Olha o que fala Emmanuel sobre caridade, gente. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando o quê? Alegria, esperança, gratidão, conforto. Hoje encontrei uma senhora grávida na porta do banco. Ô, dona Vanderlei, oi, tudo bem? Você viu? Estou grávida, eu vi. Eu casei outra vez e o meu marido quis outro filho. Tá bom. E você já foi na Casa da Sopa buscar o chofazinho? Já fiz o curso, já estou com a roupinha, ganhei até bacia. Tá bom, agora vai chegar o menininho. Entende? Olha que bonito. Antes, porém, fala Emmanuel, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Agora ele puxa o tapete. Sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Ele vai alertar.
Trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos, de agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É conosco. Hein? Não é que você faz porque a Vanderlei está falando, faz. Você tem que ter um acordar aqui. Eu vou fazer. Está aqui. Pratiquemos a caridade essencial, que é conosco. Fazendo isso pelos outros, estamos fazendo caridade conosco, gente. Hã? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Olha que coisa mais preciosa. Hã? Jesus fala, vem, e você vai? E você já está indo? Está esperando o quê? Ele está aqui. É a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus para que ele viva em nós. É o que fala Emmanuel. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, a alcançar intercessões valiosas em nossos benefícios, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes supremos de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Gente, eu fico até arrepiada de verificar como que a doutrina é consoladora e como ela nos convida cada dia mais, mesmo com os joelhos estrambelhados, a continuar. Não tem outra coisa. É para o seu benefício, é para a sua saúde emocional. O Chico até 92 anos, o Divaldo até 98, como é que pode? Então, vamos continuar. E agora, graças a Deus, na semana que vem, a gente continua, que nós vamos ler do Evangelho, nesse capítulo ainda, que nós vamos passo para e passo, nós vamos ver fora da caridade não há salvação. Aí se apoia no princípio universal. E o que quer dizer fora da igreja não há salvação? Tem uma explicação lógica e aí terminamos esse capítulo, se Deus quiser, para entrarmos em outros. É muito lindo, não é? Vamos orar? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o mestre, o companheiro de todas as horas. Eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Que bom, meu Deus, que bom. Espíritos protetores de todos nós, da nossa família espiritual. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado pelo dom da vida, essa reencarnação. Obrigado. Entendemos que precisamos caminhar de forma maravilhosa nesta vida para podermos estar bem na espiritualidade e ir nos preparando para novas empreitadas. Obrigado. Obrigado também pela família que formamos. Que bênção. Obrigado pelo lar. Lar de paz, de harmonia, de luz. Lar de bênçãos. Obrigado também, muito obrigado pelo trabalho do cotidiano, ganha-pão.
os trabalhos voluntários. Obrigado, obrigado pelas pessoas que nos cercam, que nos servem. Cuido da alimentação, da limpeza do lar, enquanto batalhamos em outras hostes. Obrigado por tudo, absolutamente por tudo. Mas pela doutrina que esclarece, ilumina, consola e fortalece. É sempre Deus, Jesus e Kardec. Obrigado. E agora, lembrando que ele disse com todas as letras, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Ele está conosco. Peçamos. Pedi, obtereis, claro. Cada um da nossa família espiritual, peça. É o seu momento, peça, peça, peça. O que te aflige, o que te deixa para baixo, o que não está bem, peça. Fé, esperança, caridade, amor, luz, peça. Enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis errar, cair nas tentações da materialidade. Livrai-nos dos males comuns, preguiça, mágoa, ódio, inveja, orgulho. Livrai-nos. Livrai-nos porque o Senhor pode. Mestre amado, atende os nossos irmãos com o seu pedido de luz. Que assim seja. E com muito amor nós falamos. Noite primorosa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E domingo, Amélia Rodrigues. Amanhã, Douglas com a Joana. Estamos trabalhando bonitinho. Meu beijo, meu carinho, paz, saúde, alegria, caridade. Fora da caridade não há salvação. Desperte.